Orjen Yujin Jamsan Pemage Sadon Polan Yatsen Shugin Yudrum Ye Pemajun Eje Sudran Kodu Kandro Mampe Kod Je Sudadrupche Jinji Lam Chilje So So Guru Pe Masi Ji Hum Hum Arjen Yuje Lujan San Pe Mage Salom Pola Yatsen Chugin Yudrum Ye Pe Majun Je Sudran Kurdu Kandru Mampe Kur Je Sudadrupchi Jinji Lapchir Je So Guru Pe Masi Je Hum Hum Warjen Yuje Lubjam San Pe Mange Salum Pola Yatsen Chugin Yondrum Ye Pe Majun Je Sudran Kordo Kandro Mampe Kor Je Sudandrupchi Jinji Lapchir Je So Guru Pe Masi Je Hum Om Arjen Yurje Nurjan San Pe Mange Salom Pola Yatsen Chugin Yudrunye Pe Majun Leje Sudran Kordo Kandro Mampe Kor Je Sudandrupchi Jinji Lapchir Je So Guru Pema Siji Sanjay Chodan Sochi Chonan Lajan Chu Bardu Dani Cham Suji Dangi Jin Suji Peso Nanchidro La Pinchi Sanjay Drupasho Sanjay Chodan Sochi Chonan Lajan Chu Bardu Dani Cham Suji Dagi Jin Soji Peso Nanche Drula Penche Sanje Drupa Shu Sanje Chodan Sochi Chonan La Jan Chu Bardu Dani Chap Soji Dagi Jin Soji Peso Nanche Drula Penche Sanje Drupa Shu. Então hoje é o nosso penúltimo encontro sobre esse texto. A gente está no último capítulo e semana que vem a gente conclui, a gente termina, né? O Fábio estava perguntando mais cedo se a gente ia ganhar um diploma, né? Um diploma de trabalho, sexo e dinheiro. Esse é um diploma meio incomum da gente oferecer, né? Mas vocês vão perceber que a maneira como o Trumpa amarra essa parte final, ela é um pouco dentro da lógica do mundo de pensar esses assuntos, ela é um pouco inesperada, vamos dizer assim, né? Então, é muito bonito a gente perceber que a forma como ele conclui a, as contemplações sobre esses assuntos termina no aspecto da consciência, né? Consciência no sentido de autoconsciência, de Rigpa. Aí ele retorna para esse ponto. Então ele conclui nesse lugar, ele vai falar da natureza de Buda, que é, enfim, o objetivo da prática espiritual. Trabalho, relacionamentos, dinheiro, não tem vamos pensar assim, paisagem, se não apontar o próprio aspecto ilimitado da natureza de Buda, né?
Então, dentro da lógica do mundo, a gente fica imaginando como obter mais sucesso dentro do mundo. Mas Trungpa usa os assuntos da vida para apontar a natureza de Buda, que esse é o ponto, né? Então, aqui ele conclui apresentando para nós, relembrando a gente do que a gente está fazendo aqui, o que a gente não deveria esquecer, para onde é que as coisas convergem. Então, é o capítulo 17. E o título que ele dá, né, é Consciência Panorâmica. É muito interessante. O Trungpa diz assim: há dois tipos de pensamento positivo no mundo. Um deles é pensar que no futuro tudo vai ficar bem. Esse é o mais comum, né? Que é o pensamento positivo que vai dar tudo certo. Mas vocês vejam o comentário que o Trungpa faz a essa paisagem emocional, a esse lugar de esperar que vai dar tudo certo. Então, tem dois tipos de pensamento positivo. Um deles é pensar que no futuro tudo vai ficar bem. O que no fundo se baseia no pânico e na preocupação com a segurança. Então, pensar que vai dar tudo certo tem um pano de fundo de paranoia ali, né? De muita incerteza, de muita insegurança, de medo, de pânico e de uma preocupação de segurança com o medo, né? O outro tipo de pensamento positivo, diz o Trungpa, é não viver no futuro, mas no presente. E a situação presente ela é aberta. Poderíamos dizer quase que concreta, real, definida e sadia. No presente, a riqueza é valorizada. O Lama ontem de manhã, quando ele estava conduzindo o estudo do Bico Bode, né, esse texto que ele está contemplando na parte da manhã, ele disse uma coisa tão bonita, né? Ele disse que no Zen a pessoa ela é considerada um mestre, um roshi, depois dos 80 anos de idade. Que é como se é uma conta que eles fazem, que é como se a sensação de futuro desaparecesse. É uma pessoa devolvida para o presente, obrigatoriamente. E isso é uma forma espiritual de encarar não a velhice apenas, né? Ou seja, uma forma ultra positiva, porque a pessoa, ela, se ela tem o caminho, ela tem o Dharma, a pessoa tem uma real profundidade da experiência, porque ela, no certo sentido, sabendo aproveitar o contexto, ela tem uma possibilidade de não ficar presa num futuro que nunca chega e que do futuro ele vai direto para o passado, que é o que acontece com a gente. São os planos que a gente faz que nunca se concretizam e aí eles viram passado, eles viram uma lembrança do que a gente imagina que poderia ter feito, do que poderia ter acontecido, que no fato nunca aconteceu, nunca foi daquele jeito, não teria como ter sido, e depois aquilo vira uma memória para a gente. Então é um futuro que foi para o passado sem nunca ter estado no presente, que nunca foi presente, né? Aquilo troca de lugar muito rápido, né? Então o Trump aqui, num certo sentido, ele tá devolvendo a gente para o presente. O que a gente tem agora, né? O que a gente tem hoje, que a gente está lidando, que a gente está vivenciando, e isso é o lugar que a gente vai ter o real pensamento positivo. Acreditar no presente é o oposto do sentimento de pobreza, porque não envolve, em absoluto, nenhum tipo de desejo fantasioso. O presente já está aqui e não precisamos desejar coisa alguma. É concreto e real, num certo sentido, muito mais real do que o eu e do que eu mesmo. Na tradição budista, acreditamos na natureza búdica, Tathagata Garbha, que foi descrito como o pensamento mais positivo de todos. É super bonito porque ele pega o ensinamento da grande perfeição, o ensinamento da natureza última, e para apresentar para um contexto ocidental, e aqui no caso ele estava nos Estados Unidos, ele diz: olha, a melhor forma de pensamento positivo
é a natureza última. Aquilo no contexto budista tradicional nunca haveria essa ponte, porque não faz sentido. Mas no contexto de hoje é uma forma habilidosa de apresentar, né? A forma como ele está aqui convidando a gente a profundamente contemplar o presente e ali dentro descobrir a natureza de Buda. Algumas escolas do pensamento budista afirmam que Tathagata, a natureza búdica, ela não é uma natureza abstrata, mas antes um Buda vivo dentro da pessoa. Às vezes, nós visualizamos o Buda interior com o corpo completo. Outras escolas têm dito que é demasiadamente perigoso acreditar que algo tão verdadeiro esteja lá dentro, pois poderíamos também considerar o ego como algo concreto e verdadeiro no nosso interior. Essas escolas criticavam essa abordagem como sendo eternalismo, que é um dos dois extremos, sendo o outro niilismo. Contudo, num certo sentido, o eternalismo ele é muito mais positivo do que niilismo. O Dalai Lama fala isso, né? Ele diz, olha, se é para ficar preso em alguma coisa, é que a gente fique preso no eternalismo e não no niilismo. Eternalismo é uma forma filosófica meio abstrata de falar de uma forma de se relacionar com as coisas que cada um de nós carrega de forma inconsciente, que é uma sensação de permanência das coisas. Então a gente acredita na permanência. A gente tanto acredita que a gente tem planos para hoje de noite, a gente tem planos para amanhã, a gente tem planos para a semana, a gente tem planos para o mês que vem. Isso é o eternalismo. A gente acredita que as coisas vão continuar. A gente não para pensar que a gente funciona assim. Isso é o jeito do mundo acontecer. Então, isso no budismo é chamado de eternalismo, né? É uma visão duradoura das coisas, né? E como a nossa mente ela funciona por extremos, o oposto disso seria então chutar o pau da barraca e gritar que nada então funciona, nada pode trazer felicidade e assim por diante, né? E que tudo é uma grande mentira. Então é um extremo do desespero, da angústia, né? A gente cai para o extremo do niilismo. Então são como que dois, quase que aspectos psicológicos que acompanham a forma com a qual a gente se relaciona com as coisas, né? Mas aqui o Trumpa está dizendo, com esse jogo de palavras, o que são discussões super profundas dentro do budismo, daquilo que poderia ser visto como a natureza de Buda, né? Então, algumas escolas, algumas pessoas vão criticar essa forma de olhar para a realidade. Mas o Trumpa diz assim: só que, contudo, num certo sentido, o eternalismo ele é muito mais positivo do que o niilismo. No entanto, a natureza de Buda não tem nada a ver com com a sensação solidificada, egoísta de um eu. Basicamente, ela é a essência de estar desperto, que já existe. Não precisamos inventar algo positivo para tirar proveito dele. Esse tipo de positivo não tenta repelir o negativo. Mesmo a percepção do que é negativo é uma visão do positivo. É por isso que falamos de consciência panorâmica, que é o pensar positivo básico. Poderíamos dizer que o contato com a consciência panorâmica é um meio de nos liberarmos da reação em cadeia do karma, que está baseada na esperança e no medo. Então, aqui, consciência panorâmica é um termo que a gente não usa muito, mas que a gente está o tempo todo usando. Consciência panorâmica é a gente recuar ao ponto da gente não conseguir mais ter certeza que as coisas são absolutamente certas e que elas estão absolutamente erradas, porque elas são muito mais complexas do que isso. É uma cacofonia, porque cada um vê o que está vendo. Não está errado, só é limitado. A consciência panorâmica é como se fosse uma habilidade de ver de forma panorâmica, literalmente, as coisas que estão acontecendo. E essa consciência, essa habilidade é o que
o que a prática de meditação oferece. Quando a gente medita, a gente não está simplesmente treinando a mente para obedecer alguma coisa, mas a gente está indo para uma visão panorâmica. Então, a visão panorâmica é aquela que consegue ver bastante coisa. Então, sempre tem algum ponto turístico panorâmico em alguma cidade que tem uma serra por perto, ou que tem algum morro que dá para subir e tem uma vista panorâmica. A vista panorâmica é que dá para ver, se não tudo, quase tudo. Para ver tudo ou quase tudo, tem que estar distanciado. Mas não é uma distância que é uma frieza, é uma distância que permite ver muitas coisas. Aqui é o mesmo processo. Consciência panorâmica é aquela que recua e que consegue ver que certo e errado, eles não conseguem explicar tudo, porque tem muito mais coisa envolvida, tem processos kármicos, tem processos inconscientes e assim por diante, né? Então, a consciência panorâmica é o processo de recuo diante das situações em geral da mente, da vida. A forma da gente se liberar da reação em cadeia do karma, que está baseada na esperança e no meio, é a gente progressivamente gerar familiaridade com a consciência panorâmica, com a habilidade de estar vendo desde um lugar de vista panorâmica. Não só a nossa cidade, mas a gente está vendo a nossa vida, a gente está vendo a nossa mente, a gente está vendo o nosso karma também, de um lugar de consciência panorâmica. Então, meditação é como se fosse a subida para o lugar da vista panorâmica. É como se ali a gente entrasse num teleférico, a gente pegasse um bondinho, a gente entrasse numa bicicleta elétrica e a gente fosse subindo, subindo, subindo até conseguir ter, enfim, uma visão panorâmica. Mas enquanto a gente está no nível da rua, da calçada, cheio de prédio, de trânsito, de ônibus e de tudo, é muito difícil. A gente sobe para o lugar da visão panorâmica, mas aí tem uma hora que a gente desce, porque a vida segue. A gente volta para casa, pega o ônibus e desce. Então é a mesma coisa. A gente não vai, enquanto técnica, imaginar que a gente vai ficar o tempo inteiro lá na consciência panorâmica, mas a gente vai treinar, tá, em meio às situações da vida, e aí trabalho, sexo, relacionamento, dinheiro, treinando a consciência panorâmica. Como ter uma visão panorâmica do que estiver acontecendo, né? Por que que esses temas eles são tão, eles têm tanta eletricidade? Porque eles são os assuntos em que a gente mais rapidamente esquece da visão panorâmica. Eles são os assuntos em que a gente automaticamente reage de forma estreita. O zoom, ele fecha, né? E aí de panorâmico não tem nada. Então esses assuntos, eles têm um poder magnético sobre nós de retirar aparente qualquer possibilidade de visão panorâmica, de vista panorâmica, né? Porque eles têm uma densidade kármica para nós. Por isso que eles são tão preciosos, porque ali tem muita coisa escondida, né? Tem um cofre lá dentro. Então o Trumpa ele diz assim, olha, como a gente já discutiu, o karma é uma reação em cadeia originada do pânico ou da incerteza, por um lado. Por outro, ele é uma reação de cadeia de bondade no sentido menor, unilateral, do bem contra o mal. Contudo, a positividade da consciência panorâmica é repousante. Abre a situação, gerando amplitude e estado meditativo de ser. No momento que isso acontece, não há geração de causa e efeito kármico. Nenhuma semente kármica é plantada ou cultivada. Havendo essa qualidade positiva no trato das situações, podemos falar de meditação em ação. Portanto, a meditação em ação é tão importante quanto a meditação sentada. A consciência panorâmica é a confiança básica de que o espaço já existe.
Toda a questão se resume em que não precisamos conseguir o espaço, nós já o temos. É o espaço da consciência panorâmica, né? Ele já está lá. Então, o mirante que tem o lugar de ver de forma panorâmica, ele já está lá, a gente estando ou não estando. Essa lembrança, ela é super importante, aqui ele chama de espaço. Quando dizemos, como é que a gente pode conseguir a consciência panorâmica? Como é que a gente pode conseguir o espaço? Essa é a voz da pobreza. A consciência panorâmica é a natureza búdica. Ela pode depender da intensidade da consciência, da plenitude do seu desenvolvimento. Mas, em qualquer caso, é um estado desperto. Poderia dizer que é um estado que vai ficando progressivamente mais desperto, à medida que ele vai progressivamente ficando mais panorâmico. É como se a gente tivesse um binóculo meio embaçado. E aí, aos poucos, a lente dele vai ficando mais limpa para a gente poder ver com mais detalhe. Mas já está tudo lá. Dizer que a consciência panorâmica está livre da negatividade soa como se nela ainda houvesse alguma pobreza. Contudo, não estamos aprisionados de nenhuma maneira. Esse estado positivo de ser é tão fundamental que não necessita de apoio relativo de nenhuma parte. É o positivo que transcende o positivo e o negativo. É transcendental, porque ele acomoda, né? Ele não vai julgar, dizer que está certo ou que está errado. Ele vai entender, vai encontrar espaço para tudo. E isso já vai naturalmente acomodar, já vai naturalmente acalmar. É transcendental, ele chama. Então, isso não é uma possibilidade ingênua, como dizer na defensiva, tá tudo bem. Você diz a si mesmo na defensiva, continue sorrindo, eu sou feliz. Aí você tenta acreditar nisso. Pensamento positivo, né? Comum. Só que ao contrário, a consciência panorâmica é constatar que tudo é sadio, que tudo está bem, embora você não precise dar grande importância a isso. Sua consciência proporciona o entendimento básico que não exige provar defensivamente nada a si mesmo. Trata-se antes de acreditar, ter confiança na situação, vê-la como ela é. Os Bodhisattvas Mahasattvas, eles têm confiança na Prajnaparamita. Essa palavra confiança, ela surge em diferentes contextos, né? Então aqui ele usa de novo, né? É confiança. É uma tranquilidade de que a forma é vazia e de que aquilo tem um contexto particular, então tem uma tranquilidade de que aquilo é assim. Estar num estado de não eu aguça a sua inteligência, porque não há nada no caminho. Você já não precisa mais cuidar de duas coisas ao mesmo tempo. Há sempre uma coisa a ser tratada de cada vez. É por isso que se chama de não dualidade. Assim, a sua capacidade para enfrentar situações torna-se mais aguçada e mais precisa. Sua sensibilidade para tratar com as outras pessoas também é aumentada. Então, tem um aspecto de delicadeza de percepção do karma, que é algo que a gente estava vendo nos encontros passados, né? Que eu estava comentando também um pouco do Lama refletindo, pensando alto sobre situações comuns, assim como a gente convidar alguém, por exemplo, para alguma coisa, e ter uma sutileza, uma delicadeza de percepção das consequências kármicas que estão sempre acontecendo, mas a gente não tem consciência panorâmica suficiente para perceber o que está ali de fato se desenrolando. A gente tem o nosso projeto
e a gente quer fazer ele acontecer. É simples, é muito simples o samsara, não tem que complicar. Então, isso é uma ausência de consciência panorâmica, porque a gente não está necessariamente disposto a subir e ver as coisas de um ângulo maior, mais aberto, né? Então, o que vai muitas vezes impedir a gente, né, de subir para o lugar que tem a vista panorâmica é que a gente não quer que o nosso projeto, a gente não quer desistir daquele projeto. Então, por isso que tem tanta ênfase na primeira nobre verdade, né? Assim, não vai dar certo. Mas tudo bem, a gente não precisa insistir, né? Então, a gente vai olhando as coisas se desenrolando dentro de um pano de fundo, né? Que o Trumpa fala de uma insegurança, né? De um nível de ansiedade e, inevitavelmente, as coisas se desenrolam por dentro do samsara, né? Mas aqui ele está convidando a gente a perceber essa consciência panorâmica, tornar ela, dizer assim, o foco da nossa prática, né? Ouvimos muito a respeito do estado de não eu, mas quando experimentamos esse não eu, essa experiência de não eu, a gente pode sentir uma dúvida. Deve haver algo a mais do que isso. Se diz que o segredo da mente parece fácil demais para ser verdadeiro. Então, Dudjom Rinpoche dizia isso, né? Com relação à experiência da realização da natureza de Buda. Ele dizia: é tão simples que é difícil de acreditar. Ele falava isso, né? Ele foi um dos mestres do Trungpa, então é provável que isso venha desse lado, né? Ele dizia que a natureza de Buda está mais perto do que os cílios dos olhos, né? Está mais perto, está dentro, completamente dentro, né? Aí a gente duvida, deve haver algo a mais do que isso. Por isso que os textos, muitas vezes, eles são enfáticos. Quando eles apresentam a experiência da natureza de Buda, eles colocam embaixo. Não há nada mais além disso. É como se eles ficassem avisando a gente do tipo, "Ora, agora você descansa, porque teve um eu de praticante que ficou muito tempo, por vidas, procurando alguma coisa. Então é como se tivesse um embalo, uma propensão kármica que foi alimentada por vidas para encontrar alguma coisa, fazendo esforço, aguentando dor nas costas e oscilação e o sono e meditando e não sei o quê. E quando aquilo parece próximo, o hábito de seguir procurando ele segue. Por isso que os textos enfatizam tanto. Não tem mais nada agora. Agora descanse. Descanse e repouse nisso, né? Se familiarize nisso. Não vai ter mais nada daqui para frente. Então tem muitos textos que tem um momento em que eles dizem, né? Eles quase desenham para a gente, né? Em caixa alta. Daqui para frente não tem mais nada. Relaxe. Se familiarize com isso, né? Então aqui o Trungpa diz a mesma coisa. Ele diz, se diz que o segredo da mente parece fácil demais para ser verdadeiro. O não eu não quer dizer ausência de pensamentos, um estado de não pensar. De qualquer maneira, existirão padrões de pensamento. Por exemplo, quando nós lemos os sutras, há neles uma prosa que nós podemos acompanhar. Eles possuem padrões de pensamento do Buda, como que ele vê as coisas, como que ele pensa, como que ele apresenta uma situação. Também, em muitos casos, quando faziam perguntas ao Buda, né, os discípulos, o Buda aparentemente apenas sorria e não respondia. Hum. Ele deixava aos que perguntavam o trabalho de descobrir as respostas. Vocês vejam que esse método ele é tão antigo quanto o Buda, né? Enrolar a gente, porque se aquilo vier de dentro é sempre muito melhor, né? Então esse hábito de ser econômico assim nas respostas, né? Ou não necessariamente ser tão direto, ele já é da época do Buda. Mesmo assim, tem aí um padrão sutil de pensamento. Portanto, é claro que podem existir padrões de pensamento sem o ego. Quando lemos descrições da iluminação, essa soa muito dramática e gloriosa.
Mas na realidade, quando vivenciamos um vislumbre da iluminação, ela, ela não nos parece tão gloriosa quanto nas descrições. As descrições fazem com que tenhamos muita expectativa. Esse aqui é legal. Por isso que se diz que os textos, né, que agora estão completamente abertos por séculos ou milênios, os textos que falavam da experiência da iluminação, eles eram mais preservados, né? Eles eram mais guardados, para não gerar muita expectativa, porque senão aquilo, ainda que a pessoa pudesse ter o vislumbre, ela poderia seguir descuidadamente procurando, ainda que ela já tivesse eventualmente tido aquilo, né? Então, para não gerar muita expectativa, o pessoal era mais cuidadoso, né? Bom, a consciência panorâmica, uma vez presente, começa a crescer. Ou antes, melhor dizendo, ela vai sendo aos poucos desvelada. A sujeira é removida gradualmente e a consciência revela o seu brilho. A consciência brilha. Não se pode verdadeiramente alimentá-la. A consciência panorâmica, ela tem de crescer por si mesma. Eles usam também a imagem das etapas do desenvolvimento humano, né? Supor como se no início, quando a gente tivesse os primeiros vislumbres, aquilo é como se a gente estivesse na fase da infância, porque aquilo é tudo muito rápido, né? E aí, como se essa experiência da consciência panorâmica ela fosse amadurecendo naturalmente, como as etapas da vida também acontecem sem esforço, em que a gente, quando se olha, de repente se vê, bom, então acho que agora eu estou adulto. E aí passa um tempo, de repente a gente olha e pensa, bom, acho que eu estou velho. Mas não teve alguma coisa que aconteceu que diz, bom, e agora? Não, simplesmente se desenrola, como as estações do ano se desenrolam, como a noite é sucedida pelo dia, que depois é trocada pela noite, as estações da lua. É simplesmente uma coisa que vai se desenrolando naturalmente. Então aqui é isso que ele está dizendo. A gente não pode alimentar, ela vai crescendo por si mesma. É como a descrição da eclosão do Garuda, que é aquele pássaro mítico tibetano, né? A eclosão do Garuda dentro de um ovo. O filhote do Garuda, ele cresce dentro do ovo. E quando a casca se quebra, o Garuda sai voando sem precisar de nenhum cuidado adicional. Havendo espaço, não é preciso que se faça nada com ele. Simplesmente acompanha-se a ação. É a autorrealização. É por isso que a ideia de espontaneidade aparece aqui. Então, tem um momento que aquilo acontece. Não tem como entrar na aula de voar, né? Tem duas asas, uma hora que ele vai bater vai funcionar. Não tem instrução de formação, né? Então, é isso que se diz, né? Vai se desenvolvendo, sem esforço, naturalmente. Caso solidifiquemos o espaço, este se torna o observador, a qualidade abstrata da nossa inteligência. Então já não há espaço. O observador é como um produto químico que solidifica as coisas. Isso é interessante de perceber, porque a gente vai se dando conta que quando a gente tem uma sensação de autoconsciência, a gente dá uma endurecida. E até o momento, muitas vezes, em que essa autoconsciência surge, a gente estava. Não é distraído necessariamente, a gente estava à vontade. Aí tem uma hora que pode ser que esse observador ele aparece. Aí ele pergunta assim, mas o que que eu estou fazendo aqui? O que que você está fazendo aqui? O que está acontecendo? Onde é que anda a sua mente? Aí imediatamente a gente dá uma encrespada. Então é isso que ele está dizendo, que o observador ele pode introduzir uma artificialidade. E é bem provável que a gente sinta essa sensação de artificialidade ou de meio que equipe de vigilância monitorando a gente, assim, né? Câmeras, assim, da própria mente nossa, né? Que está sempre
comentando ou narrando a nossa vida. Então agora você está com pressa demais, não deveria correr. Agora você está com sono. Agora você está com raiva, você está vendo que você está com raiva. Agora você não tem meditado. Você anda muito distraído. Então a gente tem um comentarista full time, que ele é um misto de observador com um comentarista que fica ali narrando para nós o que está acontecendo. E às vezes a própria experiência da meditação torna isso um pouco paranoico, porque a gente quase que sente que não consegue desligar e ter uma experiência espontânea, vamos dizer assim, né? Então aqui o Trump ele está dizendo que a experiência dessa consciência panorâmica natural da realização, ela não tem essa artificialidade. Ela tem um fluir simplesmente. Ela não tem a paranoia desse observador aqui, né? Esse observador, ele solidifica o espaço. E ele usa uma metáfora bem bonita, bonita assim, é bem inteligente, né? Ele diz, esse observador, ele é como se fosse um produto químico que solidifica as coisas. É quase que uma experiência de laboratório, assim, que tu pega algo que tu pinga e aí aquilo fica sólido de repente, né? Existem vários graus de inteligência. E a certa altura, ela pode se tornar um observador. Essa é uma limitação que a gente tem que enfrentar, que é o desafio de lidar com a solidificação que o observador pode produzir em nós, né? Primeiro, diz o Trumpa, há a dualidade, isso e aquilo, da qual em seguida nós nos damos conta. E esse é, podemos dizer, um passo muito saudável rumo ao despertar. Mas sucede que passamos a nos identificar tanto com essa dualidade que surge o perigo de transformarmos o espaço em personagens dotadas de identidade. Assim, o melhor é desfazer tudo. Antes de mais nada, devemos despersonalizar a percepção da dualidade. Em segundo lugar, dissolver a dualidade natural. É um processo de trás para frente, um processo de desconstrução. É como se a própria meditação fosse um processo também de desaprender, né? Porque a gente vai indo para uma região em que a gente parece que está aprendendo novas coisas, só que o próprio processo de aprender dentro do samsara, ele é um processo que ele está ligado a gente ter mais clareza quanto a como fazer a causalidade dar certo, né? O que que eu preciso fazer para aquele outro acontecer? Como é que eu faço para aprender tal coisa? Aprender tal coisa, assim, onde é que eu aperto para fazer isso? Então, ele é um processo que ele nos fecha, por incrível que pareça. E o processo da consciência panorâmica, ele é um processo que nos abre, né? Então, ele nos coloca mais próximo do espaço. Por isso que, às vezes, ele é tido como um processo de desaprendizagem, né? Desaprendizagem. Desconstrução. A gente sente isso, porque todas as certezas que a gente tinha com relação à vida, com relação ao que é dar certo, com relação ao que é ser feliz, com relação ao que é o sucesso, com relação ao que é a vida, tudo aquilo começa a se desconstruir. A gente tem um pouco essa visão, né? O que é saúde, o que é aproveitar o tempo, o que enfim, tudo é desconstruído, né? Não vai sobrar nada. É isso que ele vai falar, é um processo de trás para frente, um processo de desconstrução. Quando começamos a nos relacionar diretamente com a inteligência básica, depois de tê-la reconhecido, à medida que a situação se desenrola, essa inteligência básica se torna cada vez mais forte, mais real. Ela cresce por si mesma. É como o início do despertar.
Abrimos os olhos e logo começamos a ouvir os sons. Esse processo de acordar continua até que finalmente nos levantamos da cama e saímos do quarto. É um processo diário, né? Te abre os olhos, te ouve alguma coisa, onde é que eu tô, que horas são, e aí, bluf, te levanta. Alguns com mais rapidez, outros menos, mas a princípio, se a gente está aqui é porque a gente levantou hoje, né? E isso que ele acabou de descrever, a gente já passou, ainda que provavelmente não tão consciente, mas isso foi, né? Então, ela cresce por si mesma. É como o início do despertar. A gente acorda de manhã, a gente abre os olhos e logo começa a ouvir os sons ao redor. Esse processo, ele continua, esse processo de acordar, ele continua até que finalmente nós nos levantamos da cama, saímos do quarto. Dar um salto, conforme já discutimos anteriormente, é o começo do reconhecimento da inteligência básica. Mas nós lutamos contra isso. Não queremos acreditar na existência de algo fundamentalmente seguro que não necessite obter a sua segurança de qualquer outra coisa. Como quando começamos a ter consciência de que existe algo assim, isso pode ser tanto aterrorizante quanto prazeroso. Muitas vezes achamos que se reconhecermos esse fato, perderemos a nossa ocupação, a ocupação básica que mantém o ego atarefado. Por isso, temos de nos forçar a isso. Então é isso. Ou seja, a gente ouve sobre a natureza de Buda, sobre esse aspecto primordial, a gente pode ter medo ou a gente pode ter uma alegria de perceber que isso está dentro de nós. Esse texto, Sutra do Ataque do Coração, ele tem esse nome porque ele revela o fato de que a gente, quando confrontado, quando apresentado a essa natureza profunda das coisas, ela é uma natureza que ela é completamente aberta. E se a gente tiver muita paranoia para ter controle sobre as coisas, a gente é capaz de ter um ataque do coração, de que repentinamente nada daquilo tem chão, nada daquilo tem a aparência que parece que tem. Então ali ele narra essa forma, ele narra isso de um jeito dramático, né? O pessoal teve uma parada cardíaca, o pessoal teve um ataque do coração. Mas é uma forma de falar que a gente se deparar com a ausência de solidez da realidade pode produzir pânico, mas pode produzir alegria. É um pouco o karma de cada um aqui, né? O Lama, quando apresenta, ele apresenta isso do jeito mais positivo possível, né? Que é legal. Que é um pouco o que o Trungpa está também tentando fazer. Ele dá um cenário dramático do quadro como um todo, mas ele também apresenta isso como uma forma alegre, né? Leve de ver as coisas. Então ele diz assim: há uma jornada sutil do nível de shunyata, da vacuidade, onde se reconhece a vacuidade dos nossos padrões habituais, ao nível do Mahamudra, Dzogchen, onde se alcança a visão vajrayana, na qual a pessoa trabalha diretamente com a energia da situação. Em primeiro lugar, você percebe o espaço e está no espaço, mas ainda consciente dele. Depois, perde até mesmo a sensação do espaço. Algumas vezes, fica fortemente envolvido com aquilo e perde completamente a noção do isto.
Temos aí apenas o fascínio assumindo o comando, não a realização do não eu. Isso aqui é super profundo, que é como se ele tivesse apontando para nós o limite da nossa contemplação, o limite da realização da nossa contemplação, que é basicamente apenas uma experiência de fascínio, que a gente pode ficar horas falando sobre como que as coisas não existem dentro das coisas. E a gente tem esses insights no meio da vida, né? Como que a gente achava que a nossa vida, que a vida era tudo, quando hoje a gente olha para trás e aquilo era só uma bolha que a gente vivia. Então a gente tem esses insights que a gente vai olhando para as experiências da vida e vai vendo que elas não existem dentro delas do jeito que a gente imaginava. E isso pode se estender de uma sala de meditação para o bar, para o sofá da sala, para o ambiente qualquer que a gente tiver, e aquilo tem um fascínio. É como se essa conversa ela guardasse um fascínio, porque ela é profunda, ela é mística, ela é atemporal e assim por diante. Mas o Trumpa vai dizer: a gente tem apenas o fascínio, a gente não tem a realização, né, do não eu. A diferença é que no caso de você ser um com a situação, você não tem a sensação de estar desequilibrado. Você não tem nenhuma percepção de estar em qualquer um dos membros da equação, isso ou aquilo. Nesse caso, não há necessidade de uma balança. No caso do fascínio, há uma balança. E o peso na direção do objeto é maior, mas ainda há dois pratos nessa balança. Se for apenas um, não existe balança. Não existe a sensação de força de um lado ou do outro. É como se a gente fosse vendo aquilo de um jeito um pouco teórico. Tá certo. É como a gente dá conta. Mas aqui é como se ele estivesse apontando o teto. E o teto é baixo. Então o teto é baixo. Então tem que praticar. O que ele está tentando convidar a gente a fazer aqui é praticar. Hum. A gente não tem noção da profundidade dessa conversa aqui, né? Porque, por exemplo, a gente ouve sobre a vacuidade, a gente ouve sobre coemergência. E a gente começa analisando experiências, né? A gente pode pegar uma garrafa, a gente olha a garrafa, não é uma garrafa, não tem uma garrafa dentro da garrafa. A gente pega quadros da nossa casa e a gente vê que a imagem não está dentro do quadro. Aí a gente vai olhando para as coisas e vai treinando esse olhar de perceber a vacuidade. Mas é o que ele vai dizer, tem um observador que não está sendo visto, tem um ponto cego ali, porque o peso ele está excessivamente no objeto e a nossa experiência interna ela não está sendo contemplada suficientemente, porque é como se isso estivesse acontecendo de uma forma excessivamente analítica, né? Então aqui é o processo que ele vai dizer, tem uma jornada sutil que precisa acontecer entre no início a gente perceber a vacuidade dos fenômenos, até aquilo amadurecer e se tornar uma percepção que não tem nem balança mais, porque já não tem mais a experiência de dualidade, que é o que ele vai chamar de Mahamudra. Isso é bem interessante, né? Mahamudra é a forma tibetana de falar disso, né? Eu vou parar nesse ponto porque começa a ficar muito denso e é bom ir com calma, né? Então, na semana que vem a gente retorna a esse ponto e a gente continua daqui, né? Mas eu acho super profundo a gente terminar uma discussão de um livro como esse falando sobre essas coisas, porque é como se o Trump tivesse nos enrolado até aqui para, enfim, pá, falar disso, né? Falar da consciência panorâmica, falar da natureza de Buda, falar da vacuidade.
Então ele vai nos dando dicas sobre esses aspectos, mas ele devolve a gente para esse aspecto profundo da prática, né? Oi, Aldomar, por favor. Bem, boa tarde a todos, né? Boa É que eu fico tarde. sempre na expectativa, assim, de alguém começar a falar antes, tal, daí eu fico até contente. Fico mais contente ainda quando a Tamara está aí também, né? Porque daí... Porque, pô, quando está do outro lado é a mesma coisa, né? Você acaba de falar, ninguém pergunta, né? Dá um vazio enorme, né? Não é o Obrigado por me seu ajudar, caso. viu? É, Obrigado. não é o... Eu duvido que seja o seu caso. Mas, mas eu estava associando, porque assim, pô, é muito bom olhar de novo para a visão panorâmica, sobretudo depois eu me lembrei direto do Lama Alan Wallace, né, sobre Verdade. as práticas de ter essa, de treinar essa forma de visão, né? Mas uma coisa que também me ocorreu muito, porque um pouco antes da gente entrar, falei para a Adriana que eu ia ajudar ela a abrir o Zoom, que ela nunca não, faz muito tempo que a Adriana não abre o Zoom, ela está na casa da mãe dela, e minha paciência foi assim, eu falava uma coisa, ela entendia a outra, e no celular, né? E vem muito isso, né, da visão panorâmica, ela ser reduzida no momento que você tem que controlar algo, né? Eu me lembro muito das práticas com o Alan Wallace, que é de ficar observando, ou mesmo assim, se você tem uma atividade muito ampla, você vai perdendo o controle. Mas quando você vem para alguma coisa besta, alguma coisa muito reduzida, aumenta tanto essa identidade com aquilo, aumenta o controle, né? É isso que eu percebo, como elas andam juntas, né? Uma atividade pequena te tira do sério, enquanto uma atividade tão grande como coordenar um SEB, por exemplo, duvido que você vai perder a cabeça coordenando um SEB, alguma coisa assim do gênero, né? Que coordenando uma Imagina! eu acho que não, assim, não a ponto de desespero, deve ser aquela Conversa com a, sensação, conversa com a turma aqui, enviamos a reunião da Mandala Gestora. Uma delícia. mas é porque são atividades pequenas, no momento que você tem Bem muito, pequenininha. não, mas elas são, não digo assim, pequenas de complexidade, mas elas são restritas, porque você desiste, é isso que acontece, quando você olha muitos problemas, você tem essa tendência de desistir, porque sai do controle, você É, é, respira, ou você entra em posição fetal, ou você olha e procura ter essa visão mais ampla. E é isso que eu estou é. sentindo falta demais, com a falta da prática de meditação. Então, assim, o nível de irritação está lá em cima. Eu estou cuidando de um monte de Uhum. tartaruguinha, né? Cuidar de um monte de tartaruguinha parece uma atividade simples, mas uma vai para cá, outra vai para lá, cada uma dentro do. E cuidar de tartaruguinha vem de novo o controle, vem de novo a perda dessa visão panorâmica que você está olhando. Eu senti demais isso, né? Mais uma para anotar aí, para dizer assim, vamos lá, vamos caprichar nessa meditação, vamos caprichar no sentido de prática, né? É isso mesmo. Mas aí você falou perfeitamente, é isso mesmo. O Alan Wallace é como se tivesse uma descrição das etapas progressivas de familiarização com a consciência panorâmica, né? Começando com shamatha, como se ele nem tivesse ainda aspirado a entrar em vipassana, o prajna paramita, ele está ainda em shamatha, como tomar consciência da consciência panorâmica, né? Como Exato. cultivar isso, como É, perceber, é isso, né? Então ele convidava a gente a ficar num espaço aberto, consciência panorâmica, ele usava essa expressão, e aí perceber que quando surgia um pensamento, aquilo fazia assim, né? Aí a gente treinava a soltar, é exatamente isso, treinava a soltar, a medida que a gente soltava era a medida que a consciência panorâmica retornava, era quase é uma balança, como o Trungpa disse, né?
O quanto que tu solta é o quanto de consciência panorâmica a gente ganha. Não tem como imaginar que a gente vai segurar um pouco e vai ganhar consciência panorâmica total, porque aquilo é uma balança, né, como o Trumpa disse, né? Então é proporcional a consciência panorâmica ao quanto que a gente está aberto, né? Está aberto. Inclusive E a dos prática é véus, né? sobre isso, né? Para chegar no Falou. Vipassana, que falava lá dos véus, você está ali, está tão próximo, que você pode perder de repente, né? Dali é É, só mas coisa é bem isso assim. mesmo. E especialmente trabalho, esses assuntos aqui, eles são os assuntos que desafiam nossa consciência panorâmica. Eles são os mais difíceis. Trabalho, família, dinheiro, eles são os assuntos que é como se eles afunilassem, né, a consciência panorâmica. Eles têm são assuntos que karmicamente a gente tem tanta identificação que a consciência panorâmica explode, né? Então é muito comovente imaginar que o Trumpa está convidando a gente a cultivar a consciência panorâmica nesses lugares aqui, né? Nesses lugares, justamente. Tem textos muito antigos budistas, muito antigos, não é recente, dizendo assim: você quer testar a sua realização, vai ficar um tempo com a sua família. Isso não é uma coisa assim ocidental. Uhum. Isso na época do Buda eles já diziam isso, porque são regiões kármicas nossas em que a consciência panorâmica vai, né? Aí tu começa a misturar aquilo com trabalho, com afeto, com prazer, com dinheiro, assim por diante, e consciência panorâmica. Então são os lugares. E o que o Trumpa é muito bonito porque cada capítulo que ele iniciava aqui, ele relembrava a gente, né, que todas as situações da vida são situações de prática. Então, todas as situações a gente treina, né, pode treinar a consciência panorâmica. Não tem uma situação que não é possível, todas são. Mas aí é o nosso desafio, né? Como manter essa consciência panorâmica no meio das tartarugas e os seres todos, né? Tartaruguinha. Ei, brigadão. Obrigado, Domar. E Fabio, Oi, opa. Oi, pessoal, tudo bom? Que legal, rapaz. Que bom que eu cliquei aqui hoje, porque que coisa impressionante, porque essa consciência panorâmica é muito incrível, né? Porque é uma coisa didática, né? E ao mesmo tempo prática, né? Ela é realmente. Claro, a gente conhece assim a ideia da visão de conjunto, né? O próprio Paulo Freire, né? Ele dizia, tu pegando uma. Opa, só um pouquinho. Deu uma piscada na minha internet. O próprio Paulo Freire dizia da visão de conjunto, né? Que ele dava aquele exemplo, tu pega um avião e tu enxerga. Só que, cara, aí alarga a coisa num nível assim que envolve karma, envolve nessa questão, porque a consciência panorâmica, como me soava isso assim, é que tu vê um espaço panorâmico, um espaço amplo, né? E esse espaço não é cronológico, né? Essa crença no calendário, que é um javali muito raso, né? A gente usa tá, o calendário para pagar as contas, tá, mas é um javali muito mobral mesmo, assim, né, digamos. Né? Então, essa consciência panorâmica ela te leva para um espaço panorâmico, né? E aí tu olha aquele espaço e aquele espaço não é cronológico. Aquele espaço é muito mais amplo, né? E aquilo é, se já não é a própria vacuidade, já é a primeira irmã dela ali, né? Já é um negócio muito. E aí, um exemplo que me veio em mente, te ouvindo, era assim, uma vez um amigo budista contava assim um diálogo de duas pessoas, né? E ele não usou essa expressão consciência panorâmica, mas hoje me veio isso, né? Muito forte que ele usou um exemplo que era assim, que era uma pessoa conversando com um pai, né? Era um pai já meio velhinho assim de idade que era pai, né? E conversando com um mestre, que eu não sei quem era, né? E ele dizia: eu cuido da minha filha, cuido do meu filho, eu me preocupo e cuido da minha filha e do meu filho. Ah, e ele disse: que legal. E aí esse mestre perguntou: tu vai cuidar do teu neto? Sim, eu vou cuidar do meu neto. Vou cuidar do meu neto, da minha neta. Ah, que legal. Aí começou: tu vai cuidar do neto, do neto, do neto, do teu neto?
Tu vai cuidar do neto, do neto, do neto, do neto, do neto, do neto, do teu neto. Aí quebrou o cara, né? Aí quebrou total o controle, né? O cara, pá! Eu achei aquilo lindo na época, né? E lindo e muito chocante, né, tal, né? E aí me vem em mente hoje isso, né? Mas aí ele usa essas expressões que são super legais, né? Consciência panorâmica, tem esse espaço panorâmico que não é cronológico. Aí tu vê coloca isso nos seres, né? Eu até te falei uma vez quando eu fui lá em Canguçu, que eu fui lá visitar os parentes no cemitério, estavam reformando o cemitério, perderam os ossos, né? Tava vazio os troços ali, ninguém sabia onde é que estavam os ossos. Eu achei aquilo muito engraçado. Não tinha nem os ossos. A pessoa gruda num pedaço de osso para dizer. Aí eu achei É aquilo. meu! É meu! Eu não sei nem onde é que não acharam mais aquilo. E o pessoal estava brabo, aquilo já ia dar um rolo, né? Porque é o oposto da consciência panorâmica, né? É o osso, né? Tal, tá lá e olha. E outra coisa, outro exemplo também que me ajudou, aí esse foi de agora, né? Que quando você estava falando, eu fiz essa prática, que era um terreno que eu quero vender, né? Daí eu fiz um teste, porque tem um terreno que eu estou querendo vender. Aí eu olhei esse terreno de um lugar mais da consciência panorâmica, né? Aí eu pensei, cara, assim como o meu corpo, ele tem um prazo de validade um pouquinho maior do que o pote do iogurte, né? Mas aí eu olhei assim, cara, como se olhasse a Terra quando ela explodisse. Não só quando ela receber outra visita de outro meteoro e acabar com uma. Mas, tipo, a Terra quando ela. O corpo Terra, né? Caracterizado pela finitude. Quando explodir, aquele terreno acabou, não tem mais, né? Aí evaporou o terreno, conta bancária. Aí aquilo me foi muito legal, porque, claro, eu vou continuar torcendo para vender esse terreno, né? Então, mas tu sai, eu acho que a coisa que mais me tocou nesse texto dele, nessa expressão, é que quebra o poder, né? Quebra aquela ânsia de controle, né? Eu acho que isso tem uma coisa muito liberatória, assim, digamos, né? Mas muito massa. Que bom Uhum. que abri, hein? Bom, como tu falou também. Obrigado, Fábio. Oi, Dani. Oi, pessoal. Henrique, obrigada por oferecer esse texto, né, para gente. E eu não sei, eu fico pensando, ao mesmo tempo que tá tudo que é sólido desmancha, né, no ar, e desmancha, mas também a gente faz sólido e a gente segue fazendo, né? E para desmanchar tem que ter sido sólido. Então, a mesma mente ou a mesma consciência que, ah, que foca, ela também é a consciência panorâmica e também tem essa capacidade, né? E ao mesmo tempo que a gente é como se fosse uma relativização da vida, a gente gosta da vida e a gente quer fazer coisas, né? E a gente segue fazendo as coisas. Talvez eu fico pensando que o que os ensinamentos nos mostram é de fato uma questão de apego, né? O quanto a gente fica apegado ao projeto, que nem ele falou hoje num trecho, né? Quanto a gente se apega ao projeto e daí os animais aparecem, né? E aí a minha questão, assim, para você, para o grupo também, né? Como é que também a gente mantém a energia e a vontade de fazer as coisas? Porque às vezes os animais também ajudam a gente a fazer coisas, né? E às vezes uma visão focada também nos dão energia para fazer coisas. Os Então, animais, os três animais, você fala? e é O os javali, três a cobra? animais, Uhum, nos dão, né? O galo ali fazendo, né? uhum, As uhum. coisas e tal. E fazendo as coisas acontecerem. E às vezes me parece que tem uma visão um pouco negativa, sabe? Que tem quase uma moral, um julgamento moral
de um pouco desse humano que também é o que é a gente, né? E que é o que Uhum. nos constitui. Então, como escapar também dessa vaidade, né, da consciência panorâmica? Porque também é um jeito de uma vaidade, né? Não sei, queria que você comentasse isso. Eu não sei se eu estou só confusa, porque eu também Uhum. tento pensar que tudo vai dar certo, e eu também ah, acho a vida, assim, do jeito que se manifesta nesse planeta, uma coisa que ainda me assombra, a gente ter tudo isso aqui, né? Acho que é uma coisa assim que é deslumbrante isso, né? Então queria que você comentasse um pouco isso. O que a consciência panorâmica, essa da natureza de Buda, ela, ela é a natureza que o Buda manifestou, a natureza que os mestres manifestaram, né? Então ela não tem um aspecto de frieza, um aspecto de indiferença ou de nem mesmo de vaidade, né? Porque aí não faz sentido ali dentro essas questões, né? Mas, por exemplo, se a gente pegar esse trecho em específico e não falar da compaixão, aí fica um pouco estranho mesmo, porque a gente fica pensando, bom, aí tem uma consciência panorâmica que eu não me apego, eu vejo de longe, e por que que eu me engajaria? Por que que eu faria projetos? Por que que eu me alegraria, né? Mas quando a gente vê o testemunho dos mestres e das mestras fazendo, a gente vê que eles estão cheios de projetos, cheios de ideias e se alegram demais com as coisas, né? Mas a sensação que dá é que eles estão muito menos apegados e muito menos sérios ali dentro, né? Então, para nós, aquilo eventualmente é uma questão de vida ou morte. Alguma coisa dessas, assim, algum projeto que a gente tiver, que se aquele projeto que a gente está imaginando ele não sair do papel, aquilo a gente morre junto. Porque é como se a gente não tivesse visto a nossa vida de um jeito panorâmico o suficiente para incluir outras coisas. O tamanho do panorama que a gente assumiu, que a gente alcançou, ele não foi além daquele projeto, ele parou naquele projeto. A borda daquele projeto é a borda da nossa consciência panorâmica. Então, como que é ter uma consciência panorâmica que consiga ir além dos projetos que a gente tenha, né? E uma vez que a gente tenha isso, não tem motivo nenhum para a gente não se engajar nos projetos. Não tem nenhum lugar dizendo para não fazer isso. Mas eu acho que dentro do caminho da perfeição, que é o caminho da gente querer fazer certo e não fazer errado, aí Yama nos cobra. Aí essa sensação de vaidade ou de moralidade por dentro do panorama aparece, né? O que é bem contraditório, né? Porque dentro da consciência panorâmica em si, essas questões não tem. Só que a gente está dentro do caminho da perfeição, que a gente quer fazer certo. E essa é um pouco a nossa condenação, porque a nossa tentativa de fazer dar certo, ela estreita a visão panorâmica. Ela parece que é, mas ela não é suficientemente. Ela vai ser suficientemente ampla se ainda que aparentemente tudo desabar, a consciência panorâmica segue lá. O nosso refúgio ele segue sendo esse, né? Então, tu vê, os mestres tibetanos, por exemplo, aí eles saíram, sim, fugiram do Tibete debaixo de bala, né? Perderam tudo. Aí eles recomeçaram tudo. E foram até o fim da vida. E segue assim, né? Então, se o projeto de vida deles fosse algo relacionado a algo que eles imaginavam, particularmente, teria terminado já, porque eles não teriam nenhuma razão para seguir. Mas aquilo tudo evaporou. Eles, de repente, se viram num outro país, num outro clima, numa outra língua, com outra comida, com outro tudo. E aí eles refundam aquilo e vão até o fim e seguem indo, né? É muito impressionante. Então, os projetos é uma consciência panorâmica cósmica, assim, né? Que não tem esse calendário que o Fábio estava trazendo, né?
não tem nada particular ali. Tipo assim, se deu tudo errado, tem um pensamento positivo que a consciência panorâmica segue, e aí tu refunda as coisas de novo, e aí tu segue. Mas tu não vê uma sensação de descaso, né? Ou de pouco caso. Não, tu vê um comprometimento, assim. Eles vão até a morte, né? Fazendo aquilo. Então é muito impressionante, assim, porque eles poderiam repousar nessa consciência panorâmica e não se importar, mas a gente vê o contrário, a gente vê um super cuidado e um super se importar, né? E indo até o fim, assim, do que é possível, né? Então, isso que parece um pouco contraditório é, na verdade, o motor que empurra tudo isso, né? Por isso que a linhagem ela é tão importante. Porque se a gente não tiver o testemunho vivo dos seres que experienciam isso e se movem em meio ao mundo, ficaria muito distante ou muito abstrato para a gente mergulhar de fato. Mas o fato da linhagem estar viva, aí a gente consegue ter testemunho vivo disso, né? Da consciência panorâmica fazendo projetos aparentemente ultra particulares. E fazendo acontecer, né? Vamos fazer, né, essa viagem. E vão fazer. Tu pensa, o Shunryu Suzuki, né? Ele foi para os Estados Unidos. Ele ele tinha o que uns 60 anos, eu acho. Ele tinha perto disso, né, quando ele foi. E aí ele começou aquilo do zero nos Estados Unidos, né? Ele chegou lá, não tinha ninguém. Aí ele conta que mesmo depois que a sala estava, que já tinha um monte de aluno, ele levantava 3:30 da manhã para limpar o zendô, porque pelas 5 da manhã o pessoal começava a chegar, às 5:30 começava a meditação. Ele poderia pensar, bom, ele era um super mestre, ele poderia ficar lá sentado num trono, alguma coisa. Não, ele acordava mais cedo para limpar a sala, porque ele dizia, não, mas os Budas do futuro estão chegando. Aí ele limpava, recebia as pessoas, 5:30 da manhã começava a meditação, né? Poderia imaginar que ele era um mestre que ficava lá intocado. Não, ele pegava na vassoura, limpava, aí o pessoal chegava. Então, ele usava a consciência panorâmica para limpar o chão, para fazer tudo, né? É muito incrível. Ah, então, Tamara, a gente estava te esperando, Tamara. Oi, Henrique, gente, boa noite. Ou boa tarde ainda. Henrique, eu posso fazer uma pergunta da semana passada ainda, e emendar com o assunto de hoje? Pode? Vou ver se eu lembro da semana passada o que que foi. Então, a gente estava falando um negócio de energia. Hum. Várias pessoas fizeram perguntas sobre energia. Ah, é verdade, é verdade. Uhum. E aí, eu pensei umas coisas, mas eu acho que se bobear, eu já comecei errado, sabe? Porque eu acho que eu achei que eu fiz uma contemplação legal, assim, eu achei que fez sentido para mim. Mas eu acho que talvez eu tenha começado errado já. E aí, se tudo bem para você, eu pensei em ler frase por frase, e aí você fala se eu me equivoquei em alguma coisa. É muito grande, Não, é porque menos que se uma tu folha. conseguir. É, tá bem, Pode ser? pode ser. Então, assim, eu entendi assim. Existe uma energia, que é a energia primordial. E aí eu acho que talvez eu possa ter me enganado, porque eu falei que existe. E, tipo, nada existe. Mas, enfim, eu tenho que falar alguma coisa. Então, tipo, existe uma energia, energia primordial. Ela é neutra, não tem nenhuma direção específica. Ela irradia para todos os lados. Porém, ela é invisível e insensível, ou seja, não temos como vê-la ou senti-la.
pois nessa etapa não existe nós. A energia primordial só é percebida quando surge a vidya, quando surge o observador e o objeto. Aí, quando o observador vê o objeto, surge nele uma sensação. E essa sensação é percebida como eu. Nós nos identificamos com a sensação, tipo, eu sinto isso, logo eu sou isso. Quando percebemos essa sensação como desagradável, nasce em nós um desejo de modificá-la. Então, vamos atrás de outros objetos ou paisagens que nos reflitam sensações mais agradáveis ou menos desagradáveis, para melhorar o nosso eu. Isso eu faço, né? Enfim. Então, a gente acha que somos essa energia que sentimos. E que a nossa aspiração é a energia que a gente busca. E que os objetos são energia que nos atraem ou repelem. Mas, no fundo, é tudo a mesma coisa. Só parece diferente por causa de avidya, essa sensação de separação. Isso foi o que eu pensei semana passada. Aí, hoje, você falou uma hora que tem um determinado momento que surge o observador interno. E aí, esse observador interno pode falar o que você está fazendo aqui, você está fazendo tudo errado, ou de onde você tirou isso. E aí eu pensei no Yama, né? Então, esse observador interno que surge pode ser Yama, mas também pode ser Rigpa, dependendo da situação. Se ele for neutro, se ele não for julgador, ele pode ser Rigpa. Aí eu fiquei me perguntando, será que eles são o mesmo? Porque ou é Rigpa ou é Yama, mas na verdade é tudo a mesma coisa. E eles são eu também, né? Aí, e eu acho que isso é uma forma de ver com a visão mais panorâmica. É tipo, quando a gente consegue... Porque a gente não sente essas coisas como eu. Eu não sinto essa coisa que fala dentro de mim, que fica me criticando. Eu não sinto ela como eu. Parece que é uma coisa que veio do além e fica me incomodando o dia inteiro. Mas ela sou eu, né? E quando é uma coisa muito extraordinária também, de repente eu fiz uma coisa boa ou veio uma aspiração boa, parece que também não sou eu, que veio alguma coisa de fora e que, sei lá, um espírito do bem e tomou meu corpo. Mas isso deve ser eu também. Assim como eu olho para os objetos e eles parecem que não são eu, ou eu olho para vocês, parece que vocês não sou eu, mas vocês são eu. Pelo menos é isso que eles falam. E aí eu achei isso, tipo, parece que é diferente porque a gente sente como se fosse diferente. Se alguma coisa rasga vocês ou machuca vocês, eu não vou sentir. Quem vai sentir é vocês. Então parece que não sou eu. Mas no fundo é a gente. Aí eu fiquei com isso na cabeça, que isso seria a visão panorâmica. Essa forma de ver que tudo não é tudo igual, né? Mas que tudo, no fundo, é a mesma energia, talvez seja isso, né? E aí eu pensei assim também, que tipo, que a gente não sente assim, então a gente sempre esquece disso, só que a gente tem que lembrar. Você falou de criar essa consciência panorâmica, né? Tipo, cultivar ela, que começa primeiro com um binóculo embaçado e depois ele vai desembaçando. E para a gente criar isso, a gente normalmente gostaria de ter provas, né? Eu quero ter provas para poder ver que aquilo realmente é aquilo. Só que a gente não tem como ter essas provas, porque a gente não vai sentir isso. Pelo menos eu acho, né? E aí eu achei que essas provas viriam pelas experiências. Por exemplo, os pensamentos que eu acho que não são eu, mas sou eu, eles não surgem do além. Então, da onde que eles surgem? Eles surgem das minhas memórias, das coisas que eu já vivi, das minhas relações, das minhas vivências, que eu às vezes até posso ter esquecido, mas de alguma forma aquilo ficou marcado. E os objetos não parecem que sou eu, mas eles são eu. E eu só vou perceber isso conforme eu ficar contemplando essa coisa da interdependência.
Porque mesmo que aquilo não me fira imediatamente, só fira as outras pessoas, machuque as outras pessoas, daqui a um tempo aquilo também vai me afetar, como a guerra que está acontecendo lá em outros países. A princípio parece que é só com eles, mas de alguma forma isso também me afeta. Mais cedo ou mais tarde vai me afetar. E aí, só quando a gente fica pensando nessas coisas, meditando, né? Aí eu acho que a gente vai criando essa consciência, essa visão panorâmica. E aí, uma outra coisa que eu pensei também, né, nesse exemplo de subir no alto do mirante ou do lugar mais alto que tem para ver a vista panorâmica, né? Que eu acho que tem um pouco do que a Dani falou, né? Quando a gente sobe no pico e aí a gente vê a visão toda linda, a gente vê, né, toda a riqueza, todas as coisas que tem lá. Mas parece que a gente está no pico e os outros estão lá embaixo. Se der uma chuvarada e alagar lá embaixo, são eles que vão morrer afogados. Eu não, porque eu estou no pico, né? Só que eu acho que sempre tem um pico mais alto, sempre é possível subir um pouco mais. Por mais alto que você esteja, é possível subir ainda mais alto. Aí foi isso que eu pensei. E aí eu não sei se eu já comecei errado desde lá do começo, porque eu botei uma existência na energia, né? A energia primordial, ela existe. Mas aí eu não sei se eu já comecei errado, aí isso anula todo o resto, mas enfim. Não tem errado. A tua consciência panorâmica trabalhou para ver tudo isso. Foi o que aconteceu. Que tudo isso é um relato da tua consciência panorâmica. Tu recuou, tu subiu um pouco, aí tu te viu pensando o que tu estava pensando. Isso é consciência panorâmica. Ela vai progressivamente ficando mais panorâmica, né? Esse é o processo. Aí não tem certo e errado ali dentro, né? Tem mais panorâmico ou menos panorâmico. É como a gente dá conta. Uhum. E aí, então, só para complementar, para acabar toda a pergunta, porque assim, sempre que eu penso alguma coisa, surge uma pergunta no final, né? Aí, assim, parece que tudo é culpa de avidya, né? Aí tá, da onde surge a avidya? Mas eu meio que já me conformei que eu não vou conseguir ver, porque para ver a energia primordial tem que ser antes do eu. Então, o meu eu, Tamara, nunca vai ver isso. Sei lá se outra coisa vai ver. Mas, assim, tipo, como seria um mundo sem a vida, assim? Tipo, como é que pode acontecer uma coisa assim, né? De não ter objetos, não ter sensações, não ter separação. Isso parece meio estranho, assim, né? E tudo bem, eu posso imaginar que é que nem o céu. Energia primordial, natureza primordial é que nem o céu. Mas, assim, eu acho que o problema, para mim, né, é que aí eu vejo céu, só céu, sem coisas no céu, ele parece que não é um mundo rico, assim, parece que é só céu, falta as coisas, entendeu? Aí eu acho que falta, tipo, a motivação de chegar nesse lugar que é igual ao céu, só céu, sem coisas. Mas tá, agora sim eu falando, eu fico, tá, o céu não vai ser só céu, sempre vai ter coisas no céu. E aí eu acho que eu sempre recaio nos mesmos erros, de que aí eu tô separando o céu das outras coisas, e o céu não pode ser separado das outras coisas, eles são juntos. Eu acho que tu já começou a responder. Obrigada, Henrique, mas se você quiser pode complementar, sem Não, eu acho que problema. tá ótimo, assim, eu acho que tu seguir, tu mesma responde, é o melhor cenário. Obrigado, Tamara. Obrigada. Não sei se o Vitor desistiu. Bom. Oi, Henrique. Rapidinho. Eu tava te ouvindo falar sobre essa consciência panorâmica, né? Deixa eu arrumar Uhum. aqui. Aí lembrei de uma coisa que rolou num outro ensinamento que eu estava tendo com o Gustavo Gitt, num encontro lá do lugar, sobre essa visão de que existe algo mais amplo acontecendo para além da nossa preocupação, né? Do que a gente está fazendo. E me deu um clique, assim,
de que quando eu vou fazer qualquer ação no mundo, assim, eu quero ajudar as pessoas a alguma, sei lá, qualquer coisa, ou isso que eu vou fazer aqui é importante, né? E aí, às vezes, a consciência não panorâmica, né, a consciência mais estreita, assim, ela vem numa ideia de que eu tenho que fazer isso aqui muito bem e eu tenho que fazer a ideia que vai resolver tudo, tá ligado? Eu tenho que ter a ideia que vai acaçapar, vai acachapar tudo, assim, vai ser eu, né? Até uma coisa egocêntrica, assim. Uhum. Aí A quando tu gente falou foi da educado consciência, para isso. foi? A gente foi educado para A isso. gente foi educado para isso. E aí a consciência panorâmica como uma ideia de que é importante, mas não é tão importante, né? Tem mais pessoas fazendo, tem mais gente, tem mais coisas acontecendo, inclusive na mesma direção disso que eu tô querendo resolver, digamos assim. Isso me deu um frescor, assim, sabe? Eu senti que eu consegui agora fazer as coisas sem um peso, assim, de querer resolver tudo, assim. Aí, quando falou Uhum. da consciência panorâmica, me pareceu um pouco essa consciência panorâmica num sentido mais prático, assim, né? De perceber, de tipo, Uhum. tá, muito legal isso que eu tô fazendo, que bom, realinhar a motivação, mas tem muito mais coisa para além disso aqui que eu tô fazendo. Tá rolando, assim. Como tu falou lá, dos caras no Tibete lá, né, eles estavam nessa, aí uma hora, tipo, aí começou num outro lugar, assim. Daí não vai chegar a hora onde, agora é só pedir pro Dalai Lama assinar embaixo, assim, dou fé. E daí acabou, né? Não vai. Uhum. O cartório no Tibete que carimba, um tabelião lá. É, muito bom. É isso aí. Ai, ai. Então tá bom, gente. Semana que vem, último encontro, faz festinha, a gente conclui. Então tá, fazer a dedicação. Que os méritos deste encontro se expandam e toquem a todos. Que o Mestre Universal da Paz e da Compaixão, Sua Santidade o Dalai Lama, juntamente com todos os mestres de todas as tradições que veiculam essa mensagem, tenham longa vida. Que todos estejam a salvo de gerar pensamentos negativos, o obstáculo mais destrutivo. Que esses pensamentos nunca surjam em nossa mente. E que todos os seres também estejam livres de pensamentos negativos. Quem Lop Chosun Ring Lo Che Zan Ling Sa Song Cha Par Pel Dro Ju Chosun Nam Adan Midrau Do Sung Ele Show.